alguns dias eu tive a oportunidade de reencontrar dois grandes amigos meus em uma cafeteria e a gente ficou ali muito tempo conversando sobre vários assuntos, né? Só que em determinado momento a gente entrou num assunto que eu considero bem relevante e é por isso que eu quero compartilhar o que aconteceu com você que está assistindo esse vídeo. Esse meu amigo, o Luiz, aliás eram dois, mas o Luiz em especial, começou a desabafar, né? Ele falou, nossa, a mão de obra no Brasil é muito difícil. O Luiz é dono de uma empresa, uma pequena empresa que vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos. E o Luiz começou a falar, poxa, a mão de obra no Brasil é muito difícil, é muito complicado você encontrar pessoas qualificadas, e é mais difícil ainda você encontrar pessoas de confiança para colocar no seu time. Eu até discordo um pouco desse desabafo que o Luiz teve ali, mas eu senti com a cabeça e ele continuou. Depois, ele começou a falar especificamente de um funcionário dele, né? Ele disse que da sala dele, aliás, é importante que você entenda, a sala do Luiz é meio que eu já fui visitar lá, é meio que um aquário, né? A sala toda de vidro, que fica numa posição estratégica, ele consegue dali da sala dele ver tudo o que acontece. Ele é o grande gestor da empresa, né, o proprietário, e ele enxerga tudo, né, o que acontece na empresa. E ele disse que um setor específico, é o setor do atendimento, onde tem o maior número de funcionários, chama a atenção o fato de que um dos funcionários, uma cadeira, sempre está vazia, né? Tem um funcionário lá que toda vez que ele olha, a impressão que ele tem é que o funcionário não está ali. E várias vezes ele andando pela empresa encontrou aquele funcionário que deveria estar no atendimento, fazendo outras coisas, conversando com outros departamentos e tal. E aí isso vem incomodando bastante o Luiz Cláudio, né? Poxa, Thiago, isso me incomoda, não é razoável, a pessoa recebe como as outras e, não cumpre o seu trabalho, está sempre, entre aspas, morcegando, a impressão que eu tenho que está sempre morcegando, nunca está ali sentado onde deveria, executando o serviço que deveria. E isso já me aborrece, eu acho que eu vou mandar esse funcionário embora, né? É um caso atual, tal, mas eu acho que eu vou mandar ele embora. Aí eu perguntei, poxa Luiz, mas você mede essa produtividade como, né? E o Luiz disse, bom Thiago, eu meço essa produtividade através de um sistema. A gente tem um sistema que conta quantas ligações cada um lá, no caso é um departamento de atendimento ao cliente, quantas ligações cada funcionário atende, né, daquele setor ali em especial. Ah, legal. E como é que é a produtividade dele? Bom, a produtividade daquele funcionário normalmente é metade da equipe. Caramba, metade é. E você já conversou com ele? Poxa, Thiago, já conversei 2 vezes com ele, o supervisor me confidenciou isso, eu chamei ele na minha sala, conversei com ele, e não melhora, caramba, não melhora. Aí eu falei, Luiz, você já experimentou mostrar para ele, para não ter desculpa, os números, mostrar os relatórios de produtividade para ele, mostrar como ele vem se desenvolvendo ou tendo um desempenho inferior à equipe, 50% da equipe, da média da equipe? Ele falou, não, Thiago, isso eu não fiz não, porque eu tenho um certo receio de mostrar informações confidenciais aos funcionários, a alguns funcionários e tal. Não, eu falei, não, Luiz, tira, né, a parte mais confidencial do relatório e mostra a parte que realmente interessa, os números, mostra o número dele versus a média da equipe, e ele vai ver de forma bem clara que a produtividade dele é bem inferior. Isso é diferente, eu acho que quando você mostra os números, isso é diferente de dar um feedback em números baseado em dados concretos. É bem diferente de você dar um feedback, você vai indo mal, né? Mostra em números o quão ruim ele vem desempenhando as funções dele. E aí foi exatamente isso que o Luiz fez, né? O Luiz foi conversar lá, saiu do nosso bate-papo, falando que ia conversar com aquele funcionário em especial, que depois me contava qual foi o desfecho dessa história. Pois é, recentemente o Luiz me ligou e o desfecho dessa história é bem interessante, porque o Luiz chamou aquele funcionário logo depois para conversar, né, na sala dele, mostrou os relatórios para aquele funcionário, e aquele funcionário saiu dali em silêncio, né, não comentou nada, ficou na dele, enfim. E o Luiz ficou, poxa, será que vai melhorar? Vamos ver, né? Um mês se passou e o Luiz recebeu novamente um relatório de desempenho, foi olhar imediatamente como andava o desempenho daquele colaborador, esperando que tivesse ocorrido uma grande melhora. Quando ele olhou, poxa, houve uma melhora de 10%, mais ou menos. O que ainda assim era muito ruim, ou seja, o desempenho continuava realmente muito ruim, né? E aí o Luiz, poxa, eu vou ter que mandar ele embora, tal, enfim. Chamou o funcionário, marcou uma reunião novamente, encontrou com ele, ele entrou na sala
e o Luiz, com o relatório na mão, falou: poxa, fulano, olha, tá indo muito mal, tal, o relatório mostra que você não conseguiu melhorar, aquilo que a gente espera e tal. Então a reunião já tinha ali uma propensão de terminar ali numa demissão, muito provavelmente. Só que em determinado momento, o funcionário falou assim: doutor Luiz, seu Luiz, eu queria mostrar o meu relatório. Aí o Luiz falou: poxa, será que ele está duvidando dos meus números, né? E o funcionário falou: não, eu não estou duvidando dos números do senhor, não. Inclusive os números do relatório do senhor são iguais aos meus. Realmente eu atendi esse número de ligações. Mas eu quero te mostrar o meu relatório completo de tudo que eu fiz ao longo desse mês. Ou seja, todas as atividades que eu desempenhei aí ao longo do último mês. Aí o Luiz ficou meio espantado, né? O funcionário falou: eu me senti estimulado a desenvolver esse relatório, porque eu gostei muito do relatório que o senhor me mostrou e tal, e desenvolvi o meu relatório com tudo que eu fiz. Então eu estou aqui entregando para o senhor dar uma olhadinha e tal. E aí o Luiz começou, né, surpreso, perplexo, né, um relatório, pô, vamos ver. E começou a folhear o relatório. E ficou impressionado com a quantidade de coisas que aquele funcionário, que aquele colaborador tinha feito ao longo do último mês. Coisas que não tinham a ver com atendimento, mas que eram importantes para a empresa. Apagou um monte de incêndio, conversou com um monte de membros de outras equipes sobre assuntos relevantes para a empresa e mostrou uma proatividade ímpar, né, que outros funcionários certamente não teriam. Embora o número de atendimentos tivesse ficado aquém, né? Aquele funcionário tinha desempenhado coisas que nem eram dele, né, eram do supervisor dele. Ele tinha feito provavelmente mais até do que o próprio supervisor, né? E aí o Luiz ficou, nossa, né? Aquilo que era uma reunião de demissão, que ia culminar na demissão daquele funcionário, virou uma reunião de parabenização. Nossa, parabéns, continue assim, legal você fazer isso, eu peço que continue até desenvolvendo esses relatórios, eu vou conversar com as outras áreas, achei bem legal o que você fez, me mostrar aí como é que o seu tempo foi investido ao longo do mês. Eu contei essa história do Luiz aí, porque eu queria sobrelevar um fato que eu considero problemático, né? Muitas organizações ainda tomam decisões baseadas exclusivamente na intuição. O Luiz tinha a intuição de que aquele funcionário não trabalhava. Ele olhava para a cadeira, poxa, o fulano não está trabalhando. E aí ele percebeu que não, o fulano trabalha muito, né? Trabalha até mais do que eu imaginava. É um funcionário exemplar, né? Super proativo e tal. Mudou totalmente o seu conceito. A intuição do Luiz estava errada. E se ele tomasse uma decisão baseada exclusivamente na intuição, ou, no caso ali, ele tinha até alguns dados sobre o número de atendimentos que aquele colaborador fazia ao longo do mês, ele tinha dados parciais sobre a vida daquele colaborador dentro da organização, também ele tomaria uma decisão meio intuição e meio dado, né? Também não ajuda muito. O ideal é que a gente tenha sempre dados concretos, de qualidade, completos, sobre o que acontece dentro de uma organização. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu gostaria de sobrelevar é o fato de que o tempo é o nosso maior ativo, talvez o maior ativo na vida, né? Nós temos um tempo de vida, né? É o maior ativo que um ser humano pode ter. A gente costuma trocar o tempo por bens, por dinheiro e por aí vai, tá? Se a gente não controlar o nosso tempo, como aquele funcionário bem mostrou no relatório dele, a gente não sabe para onde a gente está gastando esse tempo, onde a gente está gastando, para onde aquele tempo está indo, né? Que é o nosso maior ativo. Então é interessante, é uma sugestão que fica aqui no final desse vídeo, que eu já vou terminando. Tente, na medida do possível, registrar como você vem gastando o seu tempo. Será que você vem gastando o seu tempo em atividades realmente estratégicas para a sua vida? Será que você vem gastando o seu tempo em coisas que realmente importam? Se você não faz o registro, é um conselho que eu dou, faça o registro de como você vem. Claro que você não precisa registrar tudo que você faz, né? Chegar ao extremo de registrar as atividades fisiológicas, né? As necessidades fisiológicas. Claro que não. Mas registrar o tempo é realmente uma atividade muito importante para que você consiga ver, depois identificar onde você vem gastando aí o maior ativo que você tem, né? O mais importante ativo que você tem, que é o tempo, o mais importante ativo da vida de uma pessoa. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço gentilmente que você dê um joinha para que a gente continue aí estimulado a produzir cada vez mais. Se você vem chegando pela primeira vez aí em um vídeo do nosso canal, se inscreva em nosso canal. Existe um botãozinho vermelho, se eu não me engano, do lado de cá, no canto inferior aqui na parte de baixo,
tá? Um botãozinho vermelho com uma lâmpadazinha. Clica ali, se inscreve no nosso canal para continuar aí atualizado, acompanhando tudo que a gente vem produzindo e postando aí ao longo dos últimos dias e meses, tá? Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. O Instituto Montanari acredita e incentiva a sua luta pelo sucesso sempre. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro das novidades. Aqui está um vídeo que eu recomendo em nosso canal.